Vereador Marco Antônio, ao saudá-lo, saúdo os demais vereadores que compõem a mesa diretora, saúdo os colegas vereadores que compõem o parlamento, saúdo os senhores e as senhoras que nos honram com a presença em plenário, mais uma vez com destaque para minhas queridas alunas do curso de Direito do Consumidor da FURB, que ainda se acham presentes, e saúdo especialmente o senhor e a senhora que nos acompanham em seus lares e também aqueles que nos acompanham pelas redes sociais. Senhores vereadores, eu queria registrar nesta oportunidade a minha esperança, a minha expectativa em que dias melhores para o transporte coletivo de Blumenau virão, com certeza. Eu acho que nós estamos superando essa fase difícil. Era necessário que ela viesse para que a gente tivesse uma nova forma de transporte coletivo, e eu colho essa esperança não só a título individual, mas também naquilo que tem que acompanhar. Eu vou lançar mão aqui de um escrito de autoria do colunista Pancho, que ele diz o seguinte: das sugestões enviadas pelos blumenauenses para o novo sistema de transporte público da cidade, 74% foram feitas nos terminais urbanos, por meio de urnas. O restante veio pelo site do CETERG. É representativa e importante a participação do usuário no transporte coletivo. Sinal de que a preocupação existe e a cobrança deve vir na mesma intensidade quando a Prefeitura divulgar os termos da nova concessão. É importante que a sociedade participe, é importante que a sociedade acabe sendo ouvida, e essa coleta de dados acabou também sendo noticiada pelo Jornal de Santa Catarina, e 39,55% das pessoas que deram sugestões buscam a melhoria no sistema do modelo de operação, ou seja, mais carros, mais linhas, comprometimento, ou cumprimento, melhor dizendo, de horários e monitoramento. Outros 38,21% buscam a melhoria nos veículos, ar-condicionado, ou climatizador, Wi-Fi e espaço interno. E 3,98% se preocuparam com a mobilidade urbana, novos modais, intervenções na malha viária e ampliação dos corredores de ônibus. Então, a certeza de que nós vamos ter o transporte coletivo que nós merecemos vem dessa participação comunitária, que vai influenciar decididamente no novo edital que em breve nós teremos. Mas eu queria aproveitar esse contexto de transporte coletivo para fazer referência aos segmentos que estão isentos da passagem no transporte coletivo, que é a pessoa portadora de deficiência, vereador Márcio da Rosa, o idoso a partir de 65 anos, os agentes de saúde quando uniformizados e as crianças de até 5 anos. Eu não quero questionar aqui a legitimidade desses segmentos. Eu não quero contestar aqui o merecimento desses segmentos. Muito pelo contrário, eu quero reafirmar que eles merecem e que eles têm que continuar tendo essas isenções. Agora, essas isenções alcançam mensalmente 4 milhões de reais. E a pergunta é a seguinte: quem paga a conta? Eles transitam gratuitamente, mas alguém paga a conta. E a grande injustiça vem naqueles que arcam com as consequências financeiras dessas isenções. E você, que é usuário do transporte coletivo, põe a mão no peito e diga: eu arco com essa consequência. Vou repetir: quem paga a isenção do transporte coletivo, para quem merecidamente usufrutua dessa isenção, é o usuário do transporte coletivo. Vejam, senhores vereadores, veja o senhor que é usuário do transporte coletivo, a injustiça que se comete com as pessoas que arcam com as consequências financeiras dessas benesses. Repito, merecidas, merecidas. Não é justo que se continue a praticar essa injustiça. É hora de se discutir abertamente essa situação. É hora de deixar de penalizar o segmento que mais precisa do transporte coletivo. Não deu para entender ainda? Vou explicar. Então, eu sou aposentado. Hipoteticamente, ganho 5 salários mínimos.
Estou usufruindo do ônibus, sento no lado de quem ganha um salário mínimo, sento no lado de quem está desempregado. Esse meu acompanhante que ganha um salário mínimo, que está desempregado, é que está pagando a minha passagem. Ninguém mais paga. O custo sai exatamente do usuário do transporte coletivo. Temos que dar um basta nessa injustiça, nesta crueldade. E o momento para se dar um basta nisso é agora, na licitação que se aproxima. Temos que discutir abertamente essa situação. Não é possível que se continue incluindo na passagem como um todo o custo das isenções. Isso é fácil de ser explicado. Se nós temos um custo para o transporte coletivo, e esse transporte coletivo beneficia justamente um grande segmento cujo custo alcança 4 milhões, esses 4 milhões terão que ser distribuídos com todo usuário do transporte coletivo. Vou conceder, senhor presidente, se for da permissão de Vossa Excelência, uma parte aos queridos vereadores Fábio Fider, Vanderlei de Oliveira e Vanassi, no sentido de que eles me dêem a resposta, e se não me derem, eu vou dar, evidentemente, a resposta dessa situação que é uma grande injustiça para o nosso usuário de transporte coletivo. Pois não? Concedo a parte aos 3 companheiros vereadores, pedindo a gentileza que eu faço em 1 minuto, cada parte. Obrigado, vereador Marco. Eu queria, vereador César, primeiro lhe parabenizar pela franqueza do discurso. Vossa Excelência está coberto de razão. Quero dizer que esse embate, ele é muito mais do executivo, do prefeito, do CETERB, dos técnicos do que nosso. Mas, sem sombra de dúvida, o que foi construído ao longo de todo esse tempo, ele é descabido em relação à realidade não só local, em relação à realidade nacional. Não é justo que os desiguais sejam tratados de forma igual. E quero lhe dar um exemplo daquilo que eu acredito. Acho que, por exemplo, a questão dos estudantes, que todos hoje recebem 50% de desconto, deve ser visto de acordo com o poder aquisitivo de cada um. Por que aquele que mais necessita tem que receber o mesmo benefício do que aquele que tem muito dinheiro? A gente tem que ter coragem de fazer esse discurso. E essa conversa e esse diálogo, da mesma forma, nós temos que ter a ousadia de trazer para um bom debate todos os envolvidos, todos, desde o servidor, do sindicato, do executivo, do legislativo, para discutir a verdadeira participação dos servidores, dos funcionários, dos motoristas e dos cobradores no transporte coletivo. Parabéns, vereador César. Obrigado. Obrigado, vereador César. O tempo aqui não permite um longo debate sobre esse assunto. Mas quero dizer a Vossa Excelência, a máfia do transporte coletivo do Brasil é muito habilidosa. Nas últimas 3 décadas, a máfia do transporte coletivo no Brasil ganhou benefícios como isenção do IPI, isenção na compra de produtos. Então, o poder concedente de algum benefício, seja o federal, o estadual ou municipal, já tem dado retorno. E vou dar como exemplo aqui, o município de Blumenau, na última década, deixou de cobrar 5% do ISS no transporte coletivo para cobrir as isenções que estão sendo dadas localmente. Então, a máfia do transporte coletivo que pare de chorar e que vá trabalhar e deixe de achacar o povo. Se é direito público, é tratamento isonômico para todos. Os nossos estudantes, independente, os nossos aposentados já deram sua contribuição. Aqui nos falta aquilo que nós já tentamos e que ainda não conseguimos, a isenção para aquele e aquela que está desempregado. No entanto, talvez essa seja uma luta que a gente faça no próximo período. Parabéns a Vossa Excelência. Obrigado, vereador Vanderlei. Vereador César, eu só queria fazer um debate, acho que Vossa Excelência esqueceu da metade. Vossa Excelência está vendo só o lado do usuário, dos nossos estudantes, que merecidamente deveriam andar de graça no transporte coletivo, não pagar só metade, deviam ter passagem gratuita no transporte coletivo, os estudantes, subsidiada pelo poder público. Subsidiada pelo poder público. Não para as empresas bancarem, mas o poder público pagar essa conta. As pessoas que entram no ônibus e não pagam, elas não deveriam ser custeadas pelo poder concedente, pelas empresas, mas de alguma forma subsidiada. E de fato, vereador, é aí que Vossa Excelência, na minha visão, com o respeito que tenho por Vossa Excelência, comete um equívoco, é que, como falou o vereador Vanderlei, as empresas ganham subsídio e ganham subsídio demais.
há 2 anos atrás foram isentas de pagar os impostos sobre o serviço, foram isentas de pagar sobre o óleo diesel, não pagam sobre o óleo diesel. Elas têm uma série de isenções em troca das isenções que o governo cede a essas empresas. Eu só gostaria que Vossa Excelência também olhasse essa matéria, porque senão nós vamos dar tudo a Chico e nada ao Francisco. Essas empresas ganham muitas vantagens para dar aquelas poucas concessões que dão aos seus operários. Obrigado, vereador César. Obrigado, vereador Vanderlei. O vereador Ivanatos. Vereador, eu entendi as suas colocações, né? Acho que Vossa Excelência está certíssimo. Vossa Excelência está certíssimo. Vi a parte, inclusive, dos meus colegas vereadores aqui. Nós sabemos que o transporte coletivo passa por uma crise mundial. Não é só aqui, não. Não é só em Blumenau. É uma crise mundial. Né? Hoje o cidadão está andando mais de carro, transporte alternativo. Aqui mesmo na nossa cidade, basta estar na hora do rush. Nós vimos todo dia aqui de manhã cedo a loucura que é. Né? As pessoas hoje melhoraram as condições para andar, inclusive comprar sua moto, e o transporte coletivo vem perdendo com isso. Ou o transporte coletivo acha meios para atrair o passageiro, ou senão fica difícil. E Vossa Excelência tem muita razão na sua colocação. Vossa Excelência está de parabéns pelo seu pronunciamento dessa tarde. Eu concedo mais 2 minutos a Vossa Excelência. Obrigado, senhor presidente. Queria agradecer a intervenção dos vereadores que assim agiram. E é importante que esse assunto desperte a participação de todos, mas não foi me dada a resposta. Eu quero saber quem vai pagar os custos, quem vai enfrentar financeiramente essas benesses que são merecidas. Porque hoje quem paga é quem não pode pegar. Hoje quem paga é o usuário. Se a empresa de ônibus, né, poderia participar dessa situação, então que venhamos a penalizar a empresa de ônibus. Agora, o que eu quero é arranjar uma saída para que o desempregado, para quem ganha um salário mínimo, para quem passa dificuldade, não continue arcando com as consequências financeiras de quem é beneficiado. Repito, não quero discutir a grandeza do benefício, quero discutir a injustiça de quem arca com as consequências financeiras desse benefício. E então a resposta é simples. É o subsídio, como bem falou o vereador Ivanatos. Quem tem que pagar as benesses é o Poder Executivo. E o Poder Executivo é a sociedade. Quem tem que pagar o passe livre sou eu. Somos nós que não usamos o transporte coletivo e não quem usa o transporte coletivo. Deixamos de lado a demagogia. Sim, senhor vereador Adriano. Quem tem que arcar com as consequências, né, das benesses, de quem merece essas benesses, é a sociedade como um todo. Então, se eu não uso o transporte coletivo, eu vou pagar de que forma? Através do recolhimento dos meus tributos. Não é possível. Estamos levando a cabo uma justiça social inquestionável. Os segmentos merecem. Mas para enfrentar financeiramente essa justa concessão, essa justa isenção, estamos cometendo um grande equívoco, uma grande injustiça, uma grande crueldade. Vamos acabar com essa demagogia. Quem tem que arcar com as consequências do passe livre, das isenções, é o Executivo através do subsídio. E não quem está em condições inferiores de quem usufrutua desse benefício. Muito obrigado pela tolerância, senhor presidente.